A paz, prezados e prezadas, hoje é 10 de outubro, o ano 2021, e hoje é domingo. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é Deus e o sofrimento humano. Deus e o sofrimento humano. Você consegue entender a relação que existe entre Deus e o sofrimento humano? Aquela famosa pergunta: por que sofremos? Se Deus é bom, por que sofremos? Se Deus é bom, por que permite o sofrimento? Deus e o sofrimento. Esse é o tema da nossa conversa e eu inicio lendo um poema do Leandro Gomes de Barros, que diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito? Porque ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Deus e o sofrimento humano. Por onde iniciar essa conversa, essa argumentação? Para entender a questão do sofrimento humano, qual é o ponto de partida? Eu devo começar a partir de Deus ou a partir do homem? Acompanhe o raciocínio comigo. Ora, se eu começar a partir de Deus, nenhum homem será capaz de entender o sofrimento de Deus. Porque nenhum homem consegue dimensionar o tamanho da dor que Deus sente. Então, vamos começar a pensar nesse tema a partir da dor que o homem sente. Vamos então? Por que é que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Perguntas como: onde estava Deus quando eu chorava? Onde estava Deus enquanto eu sofria? Se Deus é bom, por que é que ele não faz nada para acabar com o sofrimento do ser humano? Por que eu devo sofrer? Existe um sentido para o sofrimento? São muitas perguntas que muita gente faz. Qual é a relação que existe entre o Deus bom e o sofrimento humano? Embora a argumentação comece com o homem, a raiz do problema do sofrimento não está no homem. A raiz do problema do sofrimento humano está em Deus. Essas questões representam algumas das angústias mais universais e mais antigas da humanidade. Vamos elencar alguns fatores causadores da dor e do sofrimento que vão nos ajudar a entender este tema. Por exemplo, o que é que causa sofrimento? A fome, as guerras, as doenças, a exploração, a desigualdade, os desastres, a violência, a marginalização, os medos e principalmente a morte. São fatores causadores do sofrimento. E o mundo está cheio dessas coisas. Enquanto os filósofos gregos descreviam uma divindade que não era tocada pelo sofrimento humano, pois se os deuses sofressem, eles não seriam deuses, segundo a concepção dos gregos, dos filósofos gregos. Na verdade, fora do Deus judaico-cristão, todo o Deus
ele não sofre. Só o Deus judaico-cristão, só o Deus da Bíblia é apresentado como um Deus que sofre. A Bíblia nos apresenta um Deus profundamente envolvido com a dor e com o sofrimento humano. Na pessoa de Jesus, o sofrimento divino foi revelado. Na pessoa de Jesus, o sofrimento divino, o sofrimento de Deus, foi revelado de forma mais profunda. Vamos ver na Bíblia alguns versos que apontam para essa verdade, que o problema da dor, do sofrimento humano, começou em Deus. A origem está em Deus. Olha aqui. E que Deus, ele não é um Deus que vive à parte e longe do sofrimento humano, não. Olha o que diz aqui Mateus 20, 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. Jesus, movido, tocado lá no fundo do seu ser. É o Deus sofrendo quando vê um ser humano sofrendo também. Mateus 9, 36 diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão. Isso é o Deus que se move, o Deus que sente a dor. Ele sente a sua dor, ele não está indiferente, não. Tem mais. Quando Jesus vê uma viúva que havia perdido seu único filho, olha o que acontece no coração do Senhor Jesus. E vendo a viúva, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que é tocado pela dor do ser humano. É um Deus que se importa com as lágrimas do ser humano. Entenda bem a argumentação desta nossa conversa. Você que está sofrendo, você que está chorando, Deus não está indiferente, nunca esteve e nunca estará. Tem mais. Lucas 19, 41 diz assim: E quando ia chegando, Jesus ia chegando, vendo a cidade, olhando a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela. E um dos versos mais emblemáticos, um dos versos mais profundos e que expõe mais a dor do coração do próprio Deus, foi escrito por João 11, 35. Um verso pequeno que diz: Jesus chorou. O problema da dor tem sua origem em Deus e não no homem. O problema da dor tem a sua origem em Deus e não no homem. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não aprendeu a sofrer com o homem. O homem aprendeu a sofrer com Deus. Deus sempre e eternamente teve a capacidade de sofrer. Muito antes do homem ser criado, Deus já tinha a capacidade de sofrer. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser capaz de sofrer. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser capaz de sofrer. Gênesis 1, 27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. Ora, por que é que o homem sofre? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade também de sofrer. Para o homem se livrar do sofrimento, este homem teria que livrar-se da imagem e semelhança de Deus nele. Para o homem se livrar do sofrimento, esse homem teria que se livrar da imagem e semelhança de Deus nele. O sofrimento humano não é apenas evidência
de humanidade. O sofrimento humano é prova de sua origem. O sofrimento humano é prova da nossa origem. Fomos criados por Ele. Fomos criados por um Deus que sofre, inclusive sofre por nós. Por que sofremos tanto? Por que existe dor no mundo? Porque existe dor também no coração de Deus. Por isso que o profeta Isaías, ao anunciar o Cristo que viria, ele diz, ele será um homem experiente na dor. É um homem que sabe o que é sofrer. Ele te entende. Ele não te abandona na dor. No meio da dor, Ele te abençoa. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por nos dar esse entendimento. Por isso que nós nos atrevemos a orar e a pedir, Senhor, diminui essa dor. Livra-nos dessa dor tão persistente. Ó Deus eterno, venha em direção à nossa humanidade e nos ajude, nos fortaleça, nos abrace. Senhor Deus, toca no coração deste homem, dessa mulher, que neste momento não entende por que está sofrendo tanto. Ora, Senhor, abençoa essa pessoa que tem chorado ao dormir, ao acordar. Abençoa essa pessoa que tem banhado seu travesseiro com as lágrimas. Senhor Deus, nos ajude, nos conforte, nos console no meio da nossa dor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.